Olá, pessoal. Deus abençoe vocês, suas famílias, seus lares, em nome do Senhor Jesus. Pessoal, estamos aqui para mais um momento de reflexão dentro da palavra de Deus. E meus agradecimentos aqui a todos que estão nos ajudando aí a compartilhar o conteúdo. Deus abençoe vocês. Esse é o objetivo, para que pessoas venham ser alcançadas por cada reflexão, por cada momento de aprendizado nosso aqui, o qual nós trazemos aí vários e diversos temas à luz da palavra de Deus. Então quero agradecer a todos aí que estão reagindo, que estão comentando. Pessoal, comentem, coloquem a opinião de vocês aí, sugestão de temas também coloque, que nós trazemos aqui para que venhamos aprender juntos, em nome do Senhor Jesus. E para você que está aí, está chegando no canal pela primeira vez, momentos de reflexão nós trazemos aqui reflexões sobre vários temas. Vários temas. O objetivo é que não fique esse momento de aprendizado entre eu e você, mas que venha alcançar mais pessoas, e aí eu conto com o apoio de você para estar compartilhando o nosso conteúdo, que nós estamos no TikTok e na plataforma do YouTube também, tá bom? Deus abençoe. Então, pessoal, vamos lá, vamos ver qual que é o tema que tem para hoje? Vamos ver qual que é o tema. Quando eu posso, eu sempre estou trocando fundinho aqui. Nós estamos com umas ideias aí sobre o canal, mas cada coisa é o seu tempo aí, tá? Pessoal, então o tema que nós vamos refletir hoje é esse. Baseado lá em Lucas capítulo 4, versículo 18, o ano aceitável do Senhor. O ano aceitável. Aqui tem libertação aos cativos, restauração, tem um erro ali ortográfico, mas é restauração da vista aos cegos, liberdade aos oprimidos. É tudo que Jesus faz, né? O Espírito do Senhor é sobre mim. Vamos ver o versículo? O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração. Então, vamos dar uma olhada aqui e ver o que nós podemos aprender através dessa palavra, né? Porque Jesus se levantou na sinagoga e declarou que ele era, quem ele era, falando ali em Lucas 4:18, né? Não é apenas um versículo, é a missão de Cristo e o modelo da igreja. Então vamos lá, primeiro ponto, o Espírito do Senhor está sobre mim. Jesus está lendo um rolo do profeta Isaías, do capítulo 61, versículo 1. Vamos lá. Livro do profeta Isaías, capítulo 61, versículo 1. Diz assim: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade dos cativos e a abertura de prisão aos presos. Então, a palavra grega aqui usada para ungiu, porque na realidade assim, quando Jesus lê Isaías 61:1, ao afirmar isso, ele declara ser o Messias. Declara ser o Messias. E muita gente não gostou. Então assim, a palavra grega usada para ungiu aqui é Kyrio, de onde vem Cristo, né? Então, de onde vem Cristo? Christos, que significa ungido. Então, Jesus não começou seu ministério por estratégia humana, mas por capacitação do Espírito. Então, fazendo uma aplicação aqui, a obra de Deus não se faz apenas com talento, mas com unção. A igreja, corpo de Cristo, não estou falando de templo nem instituição, nem CNPJ, estou falando a igreja, corpo de Cristo, precisa depender do Espírito, não apenas de estrutura.
Segundo ponto, evangelizar os pobres. Pobres aqui vem do grego, pitochos. Pitochos. Quer dizer, não apenas financeiramente pobre, mas espiritualmente necessitado. Então, é como uma pobreza espiritual também, né? Jesus veio para aqueles que reconhecem sua miséria espiritual. Lembrando que em Mateus capítulo 5, Mateus, olhem só, Mateus capítulo 5, versículo 3, olha o que Jesus diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. E se nós formos fazer uma aplicação aqui, o evangelho não é para quem acha que está bem, é para quem sabe que precisa. Então, se muitas das vezes, mas eu estou bem, está tudo certo, está tranquilo, não precisa nada. O evangelho não é para você. O evangelho é para aquele que entende que é fraco, limitado, pode falhar. Entende a sua tamanho que é comparado à grandiosidade do nosso Deus. Terceiro ponto, libertação aos cativos. Então, a palavra aqui, libertação, no original é áfesis, né? Que quer dizer remissão, perdão, cancelamento de dívida. Não fala apenas de prisão física, mas de escravidão espiritual. Então, não falando apenas de prisão física, mas de escravidão espiritual, o que é? Pecado, culpa, vícios, opressão. Gente, esses itens aqui, eles judiam demais da pessoa. Demais. E Jesus é aquele que quebra correntes invisíveis. E se nós for ver uma aplicação para isso, é onde Cristo chega, cadeias caem. Onde Jesus chega, cadeias se quebram. Cai, não permanece. Quarto ponto, a restauração da vista aos cegos. Poder pode ser físico, como os milagres que ele realizou, mas principalmente espiritual. Principalmente espiritual. E o apóstolo Paulo, ele vai dizer algo lá no livro de 2 Coríntios. 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 4, que diz assim: nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Deus desse século. E tem muita gente cega. Muita gente cega. Tem pessoas cegas que nasceram cegas, eu estou falando espiritualmente falando. Eu nasci cego, espiritualmente falando. E quando conheci Jesus, Jesus abriu os meus olhos. A palavra abriu os olhos. Tem pessoas que eram cegas, abriram seus olhos, mas por conveniência, elas fecharam de novo. Eu vou dar um exemplo aqui, para quem assistiu. Tem aquele filme Matrix, o segundo filme. O segundo filme tem um rapaz que ele... É o segundo ou o primeiro? Não lembro. Eu sei que ele trai os amigos dele. E aí ele conhece a realidade do mundo dele. Mas a realidade, entre aspas, que ele queria ter,
mesmo sabendo que é uma realidade que não existe, que é tudo dentro da Matrix, vamos colocar assim, é aquilo que era atrativo para ele, mesmo sendo um engano. Mas o que ele faz? Ele faz o acordo seguinte, eu falei, então eu vou fazer o seguinte, eu entrego os meus amigos, não é assim? Para quem assistiu o filme está entendendo o que eu estou falando, e quem não assistiu, assista. É um filme, eu gosto do filme. Ele traiu os amigos dele em troca de ser colocado dentro desse mundo da Matrix, que é um mundo que não é real, mas que apagasse a memória dele. Então, para ele, era conveniente ele viver num lugar imaginário, porque era conveniente a ele, e com uns privilégios também, fechando os olhos para a realidade. E hoje tem pessoas que fecham os olhos para a realidade. Tem pessoas que sabem que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida, mas por outros motivos, quem sou eu para dizer alguma coisa aqui, deixou isso de lado, conheceu a verdade do Evangelho, foram obedientes para aquilo que Jesus diz, aquele que crer e for batizado será salvo. E tudo isso foi deixado para trás por outras coisas, por outros interesses. Muitas das vezes até por tradições que não têm respaldo bíblico nenhum. Ou muitas das vezes porque é conveniente mesmo. Deixou Deus de lado pela conveniência. Esse aqui é melhor. Então tem pessoas que nasceram cegas, Jesus abriu os olhos e elas colocaram um tapa-olho. Tem pessoas que, estou falando espiritualmente, nasceram, estão cegas ainda e precisam, através da palavra, de repente através de você, que os seus olhos sejam abertos para a verdadeira realidade. Mas vamos lá. Por isso que Paulo aqui diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Jesus, ele abre os olhos espirituais. E há pessoas também no meio do corpo Cristo, no meio da igreja, pessoas que enxergam, mas não vê. Robóticas automatizadas precisam que Cristo ilumine os olhos. Quinto ponto, pôr em liberdade os oprimidos. Oprimidos aqui no grego é traruo. Pessoal, eu não estudei grego, tá? Tenho muita vontade de estudar grego. Tá? Então estou lendo aqui no portuguesado mesmo. Quer dizer quebrado, esmagado. Então, Jesus não veio apenas para salvar almas, mas para restaurar pessoas quebradas. E aqui eu vou entrar num negócio que, olha, eu vou dizer, às vezes eu vejo umas postagens, Deus me quebrou, o Senhor me quebrou. O Senhor não quebra ninguém, é nós que nos quebramos. Quando nós estamos cheios de si, como o achismo, vamos para o lado do achismo, tomamos decisões que não estão dentro da vontade de Deus e nos quebramos. Deus restaura. Ele não quebra, ele restaura. Nosso Deus é um Deus de restauração. Ele restaura pessoas quebradas. Ele cura emoções, traumas, histórias destruídas. Ele não apenas perdoa, ele reconstrói. Sexto ponto, o ano aceitável do Senhor. Aqui no 19, né? Vamos olhar aqui.
a pregar liberdade aos cativos, restauração da vista aos cegos, apoio à liberdade aos oprimidos, anunciar o ano aceitável do Senhor. Então, isso remete ao ano do jubileu, que está lá em Levítico 25, quando dívidas eram canceladas, escravos libertos e terras devolvidas. Então, Jesus está dizendo assim, ó, eu sou o jubileu vivo. Onde ele entra, recomeços acontecem. E aí, chegamos aqui à conclusão. A conclusão é que, em Lucas aqui 4, capítulo 4, do 18 e 19 aqui, não é sobre quem Jesus era. É sobre o que ele continua fazendo. Então, se ele está na igreja, pobres são alcançados, cativos são libertos, cegos passam a ver, oprimidos são restaurados. Se isso não está acontecendo, precisamos voltar à missão original. Curto e direto. Jesus faz até hoje. Se não está acontecendo, então precisamos voltar à missão original. Se foi só mais uma reunião, nada aconteceu, precisa voltar à missão original. Hein, pessoal? É uma palavra forte, gente. É uma palavra forte, instrutiva, e ensina aqui, nos faz refletir. É isso que a palavra de Deus ela faz com a gente. E acredito que, como fez aqui dentro, aqui também, fez aí no seu coração. Então, não fique só entre eu e você. Compartilhe. Nos ajuda a propagar essa mensagem, tá bom? Pessoal, então é isso. Comentários. Comentem a opinião de vocês, o que vocês acham, o que vocês concordam, o que vocês não concordam. Coloquem aí, pessoal, nos comentários e sugestão de temas para que a gente venha trazer aqui, para que venhamos aprender juntos aqui no momento de reflexão. Vamos pedir a Deus que a cada dia Ele venha abrir nossos olhos espirituais, lembrando que as coisas com Deus é ação e reação. Precisamos ter uma ação, muitas das vezes, para gerar uma reação do Senhor. Então, eu quero que o Senhor abra meus olhos. Então, a gente tem que se disponibilizar a Ele verdadeiramente de coração, para que nossos olhos sejam abertos. Hein? Pessoal, então por hoje é só. Deus abençoe. Fiquem com Deus. E eu aguardo vocês no nosso próximo momento de reflexão. É assim o nosso grande e poderoso Deus desejar, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe.